paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 6 e versículo de número 3, que diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que eu toco os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Que palavra linda, né, irmãos? Que palavra poderosa. Quando o Senhor chama, é o chamamento de Isaías. Quando o Senhor chama Isaías, Isaías soube reconhecer: sou o homem de impuros lábios. Aqui eu vejo um destaque, um diferencial de quem Deus escolhe. Quem Deus escolhe não fica dizendo que é melhor que ninguém, não fica dizendo que é mais santo que ninguém, que é mais limpo que ninguém, muito pelo contrário. Quem Deus escolhe sabe reconhecer que não é nada e que é homem, que é mulher de impuros lábios, mas pela misericórdia Deus escolheu. Foi isso que Isaías disse: Ai de mim, porque eu vou perecer, porque ele sabia que grande era a santidade do Senhor, grande era, rabasto e decanta o seu poder, grande era o que ele estava, aleluia, fazendo ali diante dos olhos de Isaías. Então Isaías disse: Ai de mim, porque eu vou perecer. Nós temos que saber reconhecer o quão poderoso o Senhor é, o quão grande o Senhor é, para que ele nos envie para algo maior, para que ele nos faça, aleluia, viver coisas grandes e extraordinárias. Eu me lembro da passagem também de quando o Senhor Jesus escolhe Pedro para ser um dos discípulos. A Bíblia nos diz que depois da pesca maravilhosa, porque foi assim que Jesus se apresentou para Pedro e chamou Pedro para o ministério, foi através da primeira pesca maravilhosa, usando o barco de Pedro em uma noite de frustração. Pedro foi frustrado na noite anterior, mas na manhã seguinte a Bíblia diz que o Senhor, ele pediu o barco de Pedro no meio da frustração. Enquanto Pedro lavava as redes, Pedro emprestou o barco para ele, e dali em diante o Senhor Jesus deu ordem para Pedro, dizendo: Pedro, agora vai lá, lança a rede para pescar. Pedro fez a maior pesca da sua vida, mas quando Pedro viu aquela pesca diante dos olhos dele, ele entendeu: esse homem aí é sobrenatural. Ele não é qualquer homem, arabasto e decanta. Ele entendeu que ali com certeza era o Filho de Deus. E ele se prostrou e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista, irmãos, da pesca que ele fez, a Bíblia diz que a admiração se apoderou dele. Ele soube reconhecer que Jesus é grande. Ele não disse: claro, ele usou meu barco, agora sim, né? Tinha que realmente me dar uma pesca boa, obrigada, viu, Jesus? Não, ele não fez isso. Ele se prostrou e disse: eu sou pecador. Nós temos que saber reconhecer. Lembra de Jeremias? Oh, glória, Deus está falando com alguém aqui. A Bíblia diz que quando o Senhor chama Jeremias, Jeremias diz: eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. E quando o Senhor chamou Moisés, eu estou falando de grandes homens de Deus, estou falando de pessoas de destaque na Bíblia, que Deus destacou eles como grandes homens na presença do Senhor. Mas por quê? Porque esses homens se fizeram pequenos diante de Deus. Quando o Senhor chamou Moisés, Moisés disse: eu não sei falar. Eu sou homem de língua pesada, de lábios, eu não sei falar. Os meus lábios não falam normalmente, não falam direito. Eu sou de língua pesada. Tá entendendo? Sou pesado de língua. Não falo bem, não tenho uma boa eloquência. Mas o Senhor Jesus, aleluia, o Senhor Deus, ele sabe a quem escolhe. E ele está falando com pessoas aqui que foram escolhidas para uma grande missão, que sabem reconhecer, porque Deus só destaca quem sabe reconhecer que é Ele que faz, que é Ele que é. Não é somente de falar, irmãos, é o seu coração estar voltado para o Senhor e ter humildade. Aqui o profeta Isaías disse: eu sou um homem de impuros lábios. Eu sei reconhecer que eu não sou nada. E a Bíblia diz que o anjo pegou com a tenaz uma brasa viva que estava no altar e tocou os lábios dele e tirou a iniquidade. Eu vejo Deus limpando pessoas aqui para enviar.
Eu vejo Deus assim, uma forma tão rápida, tão extraordinária. Deus assim, ó, purificando alguém, de dentro pra fora, de fora pra dentro, de dentro pra fora, de fora pra dentro. E purificando você todo, você toda pra te enviar. Porque Deus tem algo grande, extraordinário pra cumprir na tua vida. Todos que eu mencionei aqui tiveram um grande chamado. Moisés teve um grande chamado. Jeremias teve um grande chamado. Isaías teve um grande chamado. Pedro teve um grande chamado. E você tem um grande chamado. Deus está te limpando. Você pode se achar indigno, impuro. Esses homens também se acharam. Isso é normal. Nós somos indignos. Nós somos impuros. Nós temos que saber reconhecer que somos nada. Nós não somos nada, irmãos. Não adianta. Quem acha que é alguma coisa ainda não teve encontro com Jesus. Porque quem teve encontro com Jesus verdadeiramente entende que não é nada diante dele. Entende que a ele a honra, a glória e o domínio. E que se ele escolheu é porque ele viu graça. Ele achou graça em nós. Não porque somos melhor. Não porque eu sou melhor que você. Nem porque você é melhor que eu. Não. É graça. Ele olhou, se agraciou. Viu algo que ele gostou e escolheu. E ele está falando com pessoas que são escolhas dele. Eu tô te limpando. Eu tô te purificando porque eu tenho assim pressa em te enviar. Darabastui. Porque eu tenho assim pressa em te mandar. Arabacanta. Porque as nações estão te esperando. Porque muitos países estão te esperando. Isso é mistério, não é pra todo mundo. Tem pessoas que vão pregar no seu bairro, na sua igreja. Tem pessoas que não vão sair da sua cidade. Deus tem um chamado pra cada um. Vão pregar pros seus vizinhos. Mas eu estou conversando especificamente com pessoas que têm chamado aqui para nações. Que são escolhidos para Deus enviar para lugares longes. Aleluia. Para Deus iniciar um grande ministério na tua vida. É por isso que Ele está limpando você. Você está passando por tanta coisa, não é verdade? E você diz, Senhor, parece que eu não vou suportar. Parece que eu não vou aguentar. Tem um louvor que diz, né? Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande que estou quase a desanimar. Pois é, todos aqueles que têm um grande chamado passam por grandes lutas, mas também recebem vitória. Deus está dizendo para você, esse cenário não vai terminar assim. Isaías não pereceu. Isaías disse, eu vou perecer, vou morrer. E agora? Mas é como a mulher de Manoá disse para ele, quando Manoá também disse, quando ele vê o anjo do Senhor, quando ele tem a certeza de que aquilo ali é de Deus, ele fica com medo. A Bíblia diz que ele diz, e agora vamos morrer, vamos perecer, porque vimos o Senhor. Aí a mulher de Manoá diz, não, se Deus quisesse nos matar, Ele não nos mostrava tudo que Ele mostrou. E o Senhor está dizendo para você, você não vai morrer não. Você não vai perecer não. Você não vai ficar envergonhado não, minha filha, meu filho. É somente por um grande chamado, eu só tô te limpando. E a limpeza ela dói um pouco. Vai doer um pouquinho, vai machucar um pouquinho. Mas daqui a pouco você vai estar sarado, você vai estar limpo e pronto para ser enviado. Porque uma brasa viva tocando nos lábios, com certeza, irmãos, não foi uma coisa fácil, deve ter doído. Foi brasa viva. Não estou falando de uma brasa que estava apagada há muitos dias, uma brasa acesa. Limpou, tirou a iniquidade. Para Deus limpar a nossa iniquidade, tirar o pecado, as coisas que estão entranhadas em nós, os pecados mais perversos, que muitas vezes, irmãos, porque nós somos seres humanos e existem falhas terríveis na nossa vida, porque somos imperfeitos e falhos, porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Para Deus tirar essas coisas da nossa história vai doer. Porque está entranhado na nossa natureza pecaminosa. Mas o Senhor está dizendo, como eu limpei a Isaías, eu estou limpando você. Grande é o que eu tenho contigo. E eu vou te enviar às nações. Que Deus te abençoe. Se você crê, declare amém.